Que a graça, a paz, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada coração. Mais uma vez, pela vontade perfeita de Deus, estamos reunidos para mais esta programação, esta meditação no livro de Êxodo, onde estamos meditando no seu capítulo 1 e tem sido de grande ajuda para todos nós. Quero mais uma vez agradecer ao retorno dos vários irmãos que têm nos enviado sobre esta programação. Tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E nós só conseguimos realmente termos esta programação porque recebemos de Deus a revelação através do seu profeta. E se você deseja saber mais sobre esta mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, o qual nós cremos, você pode estar entrando em contato conosco. Aí na descrição tem os nossos contatos. Você poderá falar conosco para conhecer mais desta mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos continuar a meditação no capítulo 1 de Êxodo. Hoje nós vamos meditar do verso 15 até ao verso 19. Mas antes disso, uma palavra de oração. Senhor Jesus, como é bom estarmos diante desta mesa novamente para podermos comer do alimento espiritual no seu devido tempo. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Que tua palavra, que é viva e eficaz, possa penetrar nos corações e nas mentes, que eles possam, ó Deus, conhecer mais de ti através da tua palavra. É o que eu humildemente te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Então, vamos ler Êxodo capítulo 1, do verso 15 até o verso 19. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá, e disse: Quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz antes que as parteiras venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Lemos Êxodo, capítulo 1, do verso 15 até o verso 20. Aqui nós vemos o inimigo ameaçando a existência de Israel. Ainda não era um povo, uma nação. Ali era um embrião de uma nação, o começo de uma nação. E aqui o inimigo, ele passa a ameaçar a existência de Israel. E a reação dos israelitas confundiu o rei do Egito, todos os seus conselheiros. É isso que Deus faz. Deus leva confusão quando se levanta contra ele. E eles estavam todos confundidos, porque, meu Deus, a gente já colocou maiorais sobre eles, a gente já afligiu eles, a gente já colocou eles sobre dura servidão, e nada, e o povo só continua se multiplicando, o povo só continua aumentando. Então, toda aquela ameaça, aquela primeira etapa da ameaça, eles tinham cumprido, mas não tinha surtido efeito, porque Deus tinha transformado tudo aquilo que era de mal para bem para eles. Então, as ações de Faraó e dos seus conselheiros só mostram que o mal só cresce, é a crescente ousadia do mal.
o mal cada vez vai crescendo mais e mais e mais, e vai se tornando escuridão sobre escuridão, até que chegue o dia que este mal será julgado. Mas vamos continuar. Aqui no verso 15 diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias. Então o rei falou assim: de um jeito não deu certo, e foi afligindo eles, fazendo de tudo para que eles pudessem trabalhar cada vez mais. Então desse jeito não deu certo, então vamos agora cortar de outro jeito. Vamos atacar a força de Israel. Então, já que eles estão crescendo muito, vamos cortar essa multiplicação. Então ele chama ali as parteiras e dão essa ordem para que elas matem então os filhos homens. Se for mulher, podia viver, mas se fosse homem era para matar. Então o inimigo sempre procura um jeito de envolver as pessoas com o mal. Faraó, seus conselheiros, depois já envolvendo as parteiras, ele tenta envolver o máximo de pessoas na sua maldade, no seu plano destruidor, seja corrompendo elas, seja incentivando elas a falar dos filhos de Deus, ou até mesmo causar danos para os filhos de Deus, e usando pessoas, maquinando o mal, porque a crescente ousadia do mal não para. Mas o interessante é que Deus sempre frustra os planos do inimigo. Deus é especialista em frustrar os planos do inimigo. Então o rei chama as parteiras ali e começa a conversar com elas e dá essa ordem. E essa ordem é interessante, meus irmãos, justamente porque ele só mantinha vivo as meninas e os meninos tinham que morrer. Porque os meninos podiam fala de descendência. O homem fala de descendência, de trazer do seu próprio sangue, da sua descendência. Já as meninas, elas poderiam se casar com egípcios. E se esse plano do inimigo tivesse dado certo, então a nação de Israel ia chegar uma hora que não ia existir mais, porque os velhos iriam morrer. Já não tinha mais meninos para dar continuidade à semente. E as meninas que tinham iriam se casar com os egípcios e terem filhos egípcios. Então logo a nação iria terminar. Parecia um plano perfeito, já que eles estão se multiplicando e a carga de trabalho não vai resolver para eles, não tem como, não está resolvendo a carga de trabalho que nós colocamos sobre eles, então vamos mudar o método. Vamos acabar com os frutos que estão sendo gerados. E melhor ainda, além de a gente destruir os frutos que estão sendo gerados, a gente pode ainda pegar e misturar. Podemos ainda misturar a semente deles com a nossa, através das filhas deles, e aí nós vamos ter um povo híbrido, mas pelo menos que não vai trazer ameaça ao nosso reino. Era assim que eles estavam pensando. Era assim que eles estavam imaginando que as coisas seriam. E o propósito do rei era isso mesmo, era aniquilar os meninos e misturar as meninas na população egípcia. E assim o plano dele iria ter efeito. Ele ia conseguir aquilo que ele queria. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem A Era de Éfeso, no parágrafo 47, ele diz assim: creio que devemos parar aqui e considerarmos o pensamento que o povo de Deus tem sempre sido e sempre será perseguido. Vocês sabem que o Gênesis é o livro dos princípios, e o que você encontra começando lá continuará até Apocalipse e não mudará. Ali nós vemos que Caim perseguiu e matou Abel, porque o último agradara a Deus. Depois nós vemos uma figura perfeita no filho de Abraão, segundo a carne, Ismael, que se levantou e brigava com o filho da promessa, que era Isaque. E houve Esaú, que odiava Jacó e o teria matado se Deus não tivesse intervido. E se nós olharmos para o Novo Testamento, encontramos Judas traindo Jesus, enquanto as ordens religiosas do primeiro século tentavam destruir os crentes primitivos.
Os filhos deste mundo, controlados pelo diabo, odeiam os filhos de Deus que são controlados pelo Espírito de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o diabo sempre está no negócio de perseguição. E o propósito dele é destruir os filhos de Deus. E para isso, o inimigo ele entra nas pessoas, e como entrou aqui em Faraó, porque os filhos deste mundo são controlados pelo diabo. Faraó, seus conselheiros e o seu povo estavam sendo controlados pelo diabo para poder perseguir e destruir o povo de Deus. Só que os filhos de Deus são controlados pelo Espírito de Deus. Eles podem viver neste mundo, mas eles não são deste mundo. E por mais que o inimigo tente criar planos para destruir os filhos de Deus, para destruir a semente eleita, esses planos são frustrados por Deus. Mesmo dentro da opressão, como nós vimos na programação passada, mesmo dentro das perseguições, dentro das arenas, dentro das covas dos leões, lá estava Deus para livrar e abençoar os seus filhos. E mesmo aqueles que deram a sua vida, não a deram em vão, porque aquele sangue era a semente do sangue, morrendo, testificando como Abel. Quando Caim matou Abel, Deus disse: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E esses sangues que caíram ao longo das eras, por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo, são sementes. Clamam contra as maldades destes homens, e lá no juízo final, Deus dará a paga a cada um. Então é coisa do diabo realmente perseguir os filhos de Deus. E nós vimos que aquelas mulheres, verso 17, diz assim: as parteiras temeram a Deus. Elas não obedeceram à ordem de Faraó. De maneira alguma. As parteiras hebreias ouviram ali Faraó dar a ordem, balançaram a cabeça a fim de salvar as vidas delas. Elas não questionaram quando o Faraó deu a ordem. Mas elas tinham o temor de Deus no coração. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E elas temiam a Deus. Mas na hora crítica, na hora de fazer mesmo, elas poupavam os meninos da morte. Oh, meu Deus! Assim como os filhos deste mundo são controlados pelo diabo, Deus controla os seus filhos também. Deus usa maneiras para proteger, para guardar os seus filhos. E aqui, mais uma vez, Deus estava guardando os seus filhos recém-nascidos da morte, desse próximo passo ousado aqui de Faraó, o segundo passo de Faraó para destruir a nação. Mas Deus intervém, e dessa vez através das parteiras. Deus intervém. Humildade, misericórdia e temor de Deus. É isso que elas tinham no coração. Acima até mesmo da vida delas, do risco que elas estavam correndo de não cumprir a ordem de Faraó. Oh, como a Bíblia é maravilhosa! Como eu amo a Bíblia Sagrada em ver que Deus Todo-Poderoso, pôde salvar através destas parteiras os seus filhos. Porque todo aquele, a Bíblia diz, todo aquele que quiser falar alguma coisa, meus irmãos, contra os filhos de Deus, eles vão pagar isso. Então você pode descansar nesta hora, você pode descansar o seu coração. Assim, Deus, ele protege os seus, ele sabe guardar. E essas mulheres temeram a Deus, e dentro dos seus corações estava a misericórdia
e o temor de Deus. Esses motivos estavam acima de todas as coisas. Elas temiam fazer mal para os filhos de Deus. O temor de Deus e a misericórdia, elas fazem parte da verdadeira vida cristã. Não tem como você separar uma coisa da outra. O temor de Deus, ele traz misericórdia. O verdadeiro temor de Deus, não estamos falando da hipocrisia, mas o verdadeiro temor de Deus, ele faz isso. Ele traz a misericórdia. E foi isso que elas tiveram. E por elas temerem a Deus, Deus nunca deixa, irmãos, nunca deixa sem retribuição aquilo que é feito em favor dos seus filhos. E no verso 21 diz assim: e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casa. Ah, que coisa maravilhosa! Ele estabeleceu casa para elas. Por quê? Porque elas temeram a Deus. Elas honraram aquilo que Deus tinha colocado. E que lição fica para nós, como cristãos, de amarmos uns aos outros, de nos colocarmos ao lado dos nossos irmãos, e não apenas criticá-los, persegui-los, mas sim amar no temor de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Deus, por mais esta programação. Que a tua palavra viva e eficaz possa penetrar no coração dos seus filhos e que o seu temor possa crescer dentro dos nossos corações e que o temor e a misericórdia verdadeira, Senhor, possam se estabelecer nas nossas vidas. Que quando caminharmos, Senhor, possamos caminhar nesse temor do Senhor. E quando olharmos para alguém, possamos ter o temor de Deus nos nossos corações. Ó Deus, que a tua misericórdia nunca se aparte das nossas vidas e nos ajude também a sermos misericordiosos. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe.